Senhor presidente, colegas vereadores, solicito já que a assessoria possa incluir os 5 minutos de comunicação urgente e importante de líder. Sei que já foi feito menção aqui pelo vereador Rafael, também pelo vereador Alex, mas eu quero dedicar hoje os minutos que eu tenho aqui na sessão para fazer um reconhecimento a um grande cidadão, a um grande empresário, a um exemplar pai de família, que infelizmente fomos surpreendidos com a notícia da sua morte na manhã de quinta-feira. E estou falando aqui do seu José Almeida, que popularmente era conhecido como seu Juca da Transpasso, mas a ligação, que eu tive com o seu Juca, que foi uma ligação muito próxima, muito de uma amizade de longa data, Então, se chamava ele de Juquinha, de padrinho, porque, contar uma história rápida aqui, para quem está nos assistindo também através da TV Câmara. A minha família está em Passo Fundo há mais de 40 anos. Na época, meu pai, o Júlio Rosa, era da Polícia Civil, inspetor da Polícia Civil, trabalhava em São Borja, e naquela época havia com frequência transferência de policiais de uma cidade para outra. E o pai e a mãe foram surpreendidos, aí tinha eu e meu irmão, o Julinho, mais velho, com 3, outro com 6 anos, e o pai foi surpreendido com a notícia que ele estava sendo transferido para Passo Fundo. Não fazia nem ideia onde ficava Passo Fundo, como era Passo Fundo, e realmente bateu uma dúvida, uma ansiedade muito grande, Essa história meu pai contou várias e várias vezes, eu cresci ouvindo essa história, e aí só tinha um conhecido em Passo Fundo, que era o seu Eloy Pinheiro Machado, que era, na época, proprietário da Real, a empresa Real da época, hoje, depois se transformou a Coleurb, e aí o seu Eloy, que tinha também a Real lá em São Borja, conhecia o pai da polícia, e o pai comentou com ele que havia sido transferido para Passo Fundo, que estava meio apavorado, porque não sabia como que era Passo Fundo, como que iria ser vir para cá, de uma cidade desconhecida. E aí o seu Eloy, um ato também de bondade, disse ao meu pai naquela época, disse: não, Júlio, mas fica tranquilo, tem empresa lá em Passo Fundo, e tu vai ser bem recebido lá na cidade. Inclusive, vou designar um dos meus funcionários para te receber na rodoviária, para te mostrar a cidade, para ajudar você a alugar, encontrar uma casa para alugar. Enfim, vai te dar todo aquele suporte para quem está chegando numa cidade que nunca viu antes. E há mais de 40 anos, então desembarcamos aqui na rodoviária de Passo Fundo, pai, a mãe, eu e o meu irmão Julinho, e quem estava nos esperando na rodoviária, seu José Almeida, o Juquinha. Isso há 40 anos. Então, é uma história que sempre vai me marcar, uma gratidão imensa. Ele foi amigo do meu pai durante todos esses anos, independente da condição dele de empresário, mas como amigo mesmo de verdade, que às vezes a gente diz, que tem muitos amigos, mas na verdade são conhecidos, A gente tem conhecidos e amigos de verdade, são poucos, E o Juca era um desses amigos de verdade que vou ter um carinho eterno por ele e sempre vai morar no meu coração. Está passando aí algumas imagens, aí ele com o netinho, a família que aí com a Alessandra, sua filha, que hoje vai ficar no comando da empresa aí da Transpasso, que também está passando por uma série de dificuldades, como todo o transporte coletivo está passando. Aí a grande paixão da vida dele, o seu Juquinha, gostava muito das cavalgadas, ele que começou nos Cavaleiros do Mercosul, depois passou para os Cavaleiros do Planalto Médio, Aí ele com a Vanessa também, a sua outra filha, que é jornalista da Emater, e aí com a dona Realda, que é a sua esposa. Então eu quero fazer esse reconhecimento aqui, vereador Matheus Veste, já concedo a parte ao senhor, porque um homem comprometido com as causas de Passo Fundo. O Juca
inúmeras vezes se envolveu em assuntos que não eram ligados à área do transporte, mas sempre defendendo o que ele imaginava que era o melhor para Passo Fundo, o melhor para a população. Foi um dos coordenadores da Expo Assisa, por exemplo, que é um evento que movimenta toda a economia da nossa cidade. Na época, no ano que ele foi coordenador, foi o ano de maior expressão da Expo Assisa aqui em Passo Fundo. Então, um homem que realmente deixa a sua marca, deixa um registro, né, de uma pessoa do bem, um ótimo caráter, e que eu tenho orgulho hoje de fazer esse reconhecimento aqui, Matheus, apesar de estar com o coração bastante entristecido. Concedo uma parte. Excelentíssimo vereador Ronaldo, eu lhe parabenizo pela homenagem, porque de fato, seu Juca foi um dos grandes passofundenses que a nossa cidade gerou, uma figura exemplar, um amigo, como tu bem dissestes, um conselheiro, uma pessoa de um caráter perfeito, diríamos assim, capaz de servir de exemplo a tantas pessoas, uma retidão moral inigualável, uma pessoa humilde, carinhosa. Eu recordo o seu Juca, que aí nessa foto, até mesmo no rancho do tio Perac, lá no bairro Donária, ele que, quando o rancho se localizava ali perto, na saída, perto do seminário Nossa Senhora Aparecida, me ajudou nas minhas primeiras montarias e primeiras cavalgadas, era meu conselheiro, digamos assim, e algumas vezes até brincávamos, inclusive na penúltima quinta-feira, quando tivemos o evento do Boia Campeira lá no CTG Simpasso, quando conversei com ele, e ele sempre me aconselhando, me dando muitos caminhos a serem trilhados, porque é uma pessoa com uma experiência, enfim, inestimável, e uma sabedoria imensa, e de fato foi um dos grandes passofundenses que a nossa cidade teve. É uma perda irreparável para a nossa cidade, porque nós não teremos outro seu José, não teremos outro seu Juca. E, claro, todas as pessoas têm o seu valor, não estamos aqui querendo compará-las, mas o seu Juca foi uma pessoa que deixará marcas em nossos corações por essa capacidade de agregar, e de que com esse sorriso que ele demonstra na fotografia conseguia amolecer até o mais duro dos corações. Uma pessoa, enfim, inigualável. Lhe parabenizo pela brilhante homenagem e também os pêsames em público aos familiares, e que possam tocar essa empresa que o seu Juca ergueu e que leva o nome também de nossa cidade, e que com toda certeza traz esse legado de amor ao trabalho, até porque sabemos do esforço dele, principalmente no ano passado, quando da discussão da licitação do transporte, para manter os funcionários com emprego, pensando nas famílias, nos filhos, e isso demonstra, claro, o seu caráter. Nós possamos ter mais seus Juca em Passo Fundo, outras pessoas com o mesmo perfil, para, claro, continuarmos os próximos anos nos orgulhando. Parabéns. Obrigado, vereador Matheus. Infelizmente, o vereador Meirelles não vai dar tempo agora, mas tenho certeza que o senhor também iria fazer uma manifestação nesse sentido, dizer que a Câmara, através de um colega, apresentou um voto de pesar, né, que é um instrumento normal aqui da casa. Eu até fiquei um pouco constrangido de assinar esse voto de pesar, porque a minha relação com o seu Juca, ela vai muito além de um voto de pesar, né? Já estive na casa, já visitei os familiares, e hoje estou fazendo esse reconhecimento, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, não deixar